Bora. Vamos dar início aqui à correção dos exercícios do capítulo de meio ambiente, né? Esse capítulo a gente vai fazer bastante uma revisão, né, de alguns tópicos, né, que interagem, né, com temas de outros capítulos, como, por exemplo, problemas ambientais urbanos, né, problemas relacionados à questão da modernização do campo, tá certo? A gente vai tentar fazer esse elo aí. Vamos lá, ó. Mateus ficou curioso ao ler o trecho abaixo em uma folha rasgada de um livro de geografia. Os geógrafos que se dedicam ao estudo da questão ambiental têm se voltado, sobretudo, para a análise do fenômeno resultante, do processo natural que decorre da interação de componentes da atmosfera com a energia emitida pela superfície terrestre. O calor que aquece efetivamente o ar e é mantido na atmosfera, principalmente pela ação absorvedora de determinados gases presentes, né, maior ou menor quantidade. Mateus não conseguiu definir a qual fenômeno as informações referiam-se, uma vez que a continuidade do trecho estava na parte rasgada da folha do livro. Desta forma, foi pedir ajuda ao professor. Espero que vocês tenham gostado, porque essa questão foi eu que criei. Então, vocês têm que gostar e falar bem dela, e falar que foi muito bem feita, muito bem elaborada, por favor. Tá bom? O fenômeno resultante dos fatos analisados no trecho é conhecido como... O que vocês marcaram de gabarito? Não vou dar para vocês. Um processo natural, isso já dá um indicativo, né? Beleza? Natural. Que decorre da interação de componentes da atmosfera, ou seja, gases que compõem a atmosfera. Lembre-se das características da atmosfera, nessa camada de cerca de 815 quilômetros, né, de extensão, composta por gases variados, mas com predomínio ali de nitrogênio na sequência de oxigênio. Os outros gases não chegam nem a 1%. Alguns são tão raros, né, que são chamados por esse nome, de raros, são tão pouco presentes. E alguns têm uma capacidade de absorver calor, né, irradiado. Tudo bem? São chamados gases estufa, tá bom? São chamados gases estufa. Beleza? Então, o efeito estufa, esse fenômeno natural tão importante, que vai garantir o equilíbrio térmico, que vai diminuir a possibilidade de oscilações bruscas de temperatura, que vai garantir, efetivamente a presença de vida, né, e toda a evolução da vida no planeta, tudo bem? É um fenômeno natural. O que a gente não pode confundir é com o impacto ambiental, que a gente chama de agravamento do efeito estufa pelas ações antrópicas, sobretudo a partir da queima de combustíveis fósseis e da queima, da destruição da vegetação natural. Por isso que a Revolução Industrial é um importante visor de águas aí nesse entendimento. Tudo bem? Então, o gabarito, ó, processo natural que decorre da interação dos componentes da atmosfera, né, com a energia emitida pela superfície terrestre, ou seja, energia, ó, irradiada. Tá legal? Só aqui já deixar claro que a gente está falando do efeito estufa. Tudo bem? Beleza? Lembrem-se, né, que a ilha de calor é uma manifestação do agravamento do efeito estufa numa estrutura micro em termos de espaço geográfico. Tá legal? Então, para o aluno não se confundir com isso. Vai chegar algumas questões sobre ilhas de calor que a gente aprofunda um pouquinho essas definições. Teremos questões sobre inversão térmica também, a gente relembra isso, né? A poluição do ar, que está diretamente relacionada ao agravamento do efeito estufa, né? E a questão da chuva ácida também, típica em áreas industriais, que a gente fala também aqui, a gente relembra, né? E posiciona aqui o Brasil com grande destaque para a região de Cubatão. Tudo bem? Como a gente fala sobre a questão industrial, né, emissão de gases poluentes, a interação desses gases com o vapor d'água na atmosfera e como o relevo de Cubatão, já que a gente está falando de relevo, né, anteriormente, dificulta essa dispersão das nuvens, né? E com isso você tem uma concentração muito grande, né, dessa chuva com mudanças, né, no pH bem significativas devido a essas reações químicas. Tudo bem? A gente aprofunda um pouquinho depois. Então, nosso gabarito aqui, gabarito C. Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Tudo certo, vamos. Beleza. Vamos passar para 2, então? O processo de desertificação é um processo natural
típico das áreas onde você tem mais evaporação do que recarga. Então, a gente está falando de áreas, né, de grande intensidade solar e equilibrada ao longo do ano. Então, a gente está falando das zonas, né, próximas à linha do Equador. Aí você está falando, peraí, Rômulo, a Amazônia é cortada pela linha do Equador. Você está querendo dizer que ali é uma zona desértica? Então, há uma tendência natural de desertificação, que garante todo aquele clima, né, equatorial úmido, aquela biodiversidade absurda, é a própria presença da floresta. Tá legal? A gente vai, né, aprofundar isso ao estudarmos os domínios morfoclimáticos brasileiros e a região, né, amazônica, o domínio amazônico, a gente vai entender. Ali nós temos o solo, né, pobre, né, em decorrência dessas características, é a própria floresta que ele dá alimento, né, a serrapilheira, né, a camada de humus, tá bom? Então a gente precisa entender isso. Uma das grandes problemáticas relacionadas às ações humanas, como por exemplo queimadas, desmatamentos, né, desequilíbrios, é a intensificação do processo de desertificação. Então, repare, é um processo natural que é agravado pela ação antrópica. Tudo bem? Gerando um impacto. É definido como a degradação ambiental e socioambiental, particularmente nas zonas áridas e semiáridas, né, ou subúmidas, resultante de vários fatores e vetores, incluindo as variações das alterações climáticas. Então, um dos grandes problemas aí, né, das consequências do agravamento do efeito estufa são as grandes mudanças climáticas, né? Então, por exemplo, é uma perspectiva real da Amazônia deixar de existir e virar um grande cerrado, tudo bem? Ter alterações aí, ou até mesmo, né, ser desmatada na sua integralidade. E pelo ritmo que estamos indo, né? E alterações climáticas e as atividades humanas. Beleza. Dentre as medidas mais adequadas para a mitigação, para diminuir, né, os efeitos da desertificação, encontram-se. O que vocês marcaram de gabarito? Eu também não vou dar a resposta para vocês. Me ajuda? Estou esperando. O que vocês marcaram de gabarito? Então a questão está perguntando o que se pode fazer para minimizar os efeitos, né, da desertificação. Né, que de fato já está apontado aí que tem um agravamento através das ações antrópicas. Tá legal? O que vocês marcaram aí para mim de gabarito? Show. Deixa eu ver aqui, porque no bate-papo fica meio complicado para eu ver, mas teve aqui D, teve aqui C, né? Legal, vamos lá. A construção de rodovias que permitam as populações mais diretamente atingidas pela seca se deslocarem diretamente para as áreas mais úmidas. Isso resolve a desertificação? Hipótese alguma, né? Então, esse desequilíbrio, esse impacto ambiental não é resolvido. O uso de áreas de meia encosta como alternativa para a expansão das áreas de produção de culturas temporárias e lavouras permanentes, né? Então, levando em consideração que o desmatamento e tal, né, seja um agravante dessa lógica aí, né? Isso não quer dizer que vai trazer benefícios, tá? Isso não quer dizer que vai trazer, né, benefícios nenhum. Você está deslocando o problema para uma outra realidade geográfica, né? Então não tem interações. A gente precisa atingir de fato a raiz do problema. Tudo bem? Gente, vocês continuam vendo a minha tela aí? Sim. Sim. Tá bom que para mim deu um pique aqui, deu um piquezinho aqui. Vamos lá. C. O plantio de espécies exóticas que apresentam um crescimento rápido e podem reduzir os efeitos da desertificação e da seca, como o eucalipto, por exemplo. Então, o pessoal que marcou C. Primeiro, quando fala de reflorestamento, a gente sempre tem aquela ideia que é uma coisa boa. Mas vamos falar, por exemplo, da silvicultura, dessas florestas plantadas, né, que a gente chama de desertos verdes, né, como, por exemplo, pinos, eucalipto, né, certo? O que acontece? Gente, isso aí traz mais desequilíbrio. Então, quando a gente vai fazer um reflorestamento, a gente precisa entender, né, que a gente precisa colocar espécies nativas, a gente precisa ter um apoio técnico, né, para isso, para garantir, né, que esse reflorestamento aconteça de forma, né, adequada. Então, as espécies exóticas, elas podem, inclusive, agravar essa problemática, como, por exemplo, o eucalipto, né, essa monocultura que está ligada à produção de papel, celulose, o metanol, tá legal?
isso pode agravar ainda mais, né? O eucalipto tem essa característica de absorver muita água, né? Tem essa característica de absorver muita água, retirar muita água do solo, gerando, né, prejuízos bem significativos. Espero que quem marcou a C tenha entendido, tá bom? A prevenção, recuperação e reabilitação de terras parcial ou totalmente degradadas com a recomposição de espécies nativas. Então, a D vai se chocar aqui com a C, ó, espécies exóticas, né, que não são típicas daquele bioma, daquela área, com espécies nativas. Então, falando o seguinte, cara, precisa prevenir, ou seja, evitar o desmatamento, evitar a degradação. E, além disso, você precisa recuperar aquelas áreas que foram totalmente ou parcialmente destruídas, né, a partir dessa interação negativa pela ação antrópica. Tudo bem? Os programas de incentivo para a instalação de fossas sépticas que dispensam a implantação de um sistema hídrico de saneamento básico. Não tem relação, tá? Não tem relação nenhuma. Então, nosso gabarito aqui é D. Pessoal que teve dúvida na C, tá claro para vocês? Tá claro? Tá bom? Então, por exemplo, um dos grandes problemas, né, de regiões como no sul do Brasil é a retirada de vegetação natural e a utilização dessa silvicultura, dessas florestas plantadas de pinos e eucalipto, por exemplo, tá? Certo? O famoso, né, desmatamento verde, né? Você já deve ter visto aí, por exemplo, na nossa região, a quantidade de bananeiras que nós temos, né? Temos uma quantidade enorme de eucalipto, né? Então a gente vê lá, tá tudo verdinho, né? Tudo verdinho, coisa bonita, mas na verdade o que nós temos está aqui, ó, espécies exóticas, né, frutos de interesses econômicos, né, econômicos, políticos, né, locais ou não, que vão agravar ainda mais a situação. Gente, alguma dúvida? Tudo tranquilo?